Fala galera, beleza? Professor Pedro Ivo, videozinho rápido para tratar de um assunto que obviamente quem ainda não percebeu ou quem ainda não entendeu talvez precise prestar atenção e ver aqui alguns fatos que eu vou expor. A ideia é o seguinte, as instituições no Brasil hoje elas se tornaram personogramas, né? São pessoas que movimentam o que a instituição deve fazer. Essa é uma crítica que o pessoal bolsonarista faz ao STF. Mas a gente precisa entender que não é só o STF que está vivendo uma política institucionalizada, né? Ou seja, deixando os drives políticos se sobressaírem ao que está escrito lá no texto constitucional sobre cada instituição. A gente vai ver aqui o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, falando um pouquinho sobre quem ficou de fora da reforma administrativa. A primeira pergunta que eu falo, a quem a reforma atinge? Essa é a primeira pergunta. Por que eu pergunto a quem a reforma atinge? Porque ela não atinge os que estão no regime diferenciado de carreira específica. Espero que o senhor tenha lido a PEC. Ela não atinge os que estão em regime diferenciado, que são carreira específica, ou seja, os membros dos poderes. Esses não são tocados na PEC que o senhor enviou para cá. Esses são os setores que mais ganham do servidor público. Eles não estão na PEC. Magistrados, procuradores, promotores, deputados, defensores, advogado-geral da União, não estão. Também não estão na PEC os militares. Os militares são eles. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal também, mas a Rodoviária Federal é mais tranquila, né? É uma instituição que, do ponto de vista de atuação política, não consegue ter grande efeito. Já a Polícia Federal, sim. Ela tem foro de investigação que acessa direto aí um delegado da Polícia Federal consegue investigar diretamente um presidente, um deputado, um senador. Ele pode investigar, mas ele não pode de forma nenhuma apresentar denúncias. Então existe ali um poder paralelo também na mão da PF que não necessariamente se subjuga ao Ministério Público Federal do ponto de vista de abrir inquéritos de investigação e não precisa sequer pedir permissão ao Procurador-Geral. Então, assim, existe ali uma linha de comando, mas não existe ali um controle institucional. E para finalizar, não obstante isso, né? Não obstante terem ficado de fora, existe, claro, um núcleo duro do bolsonarismo dentro da Polícia Federal. E o Greenwald, que o pessoal reclama, um cara de esquerda, não sei o que, meu amigo, é o seguinte, é um cara que é altamente condecorado lá fora, é um baita de um jornalista. Vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. Então, do grande arquivo de documentos da PF que obtivemos, nosso primeiro artigo, um campo bolsonarista de delegados está abusando do seu poder ao tentar falsamente identificar Palocci e o PT como comandante do hackeamento. Então essa trama secreta tem só fins políticos. Os documentos deixam claro que a PF sabe que Palocci não teve nenhum papel no hacking, ou seja, no vazamento aí de informações da Vaza Jato. Então, da colaboração aqui apresentada, abre-se nova linha de investigação para apurar a existência de possível mandante com apresentação de motivo que levou à ação. Narra o colaborador de que ouviu do líderes da quadrilha que as invasões tiveram início para obter material que pudesse beneficiar Antônio Palocci mediante pagamento de R$300 mil. O objetivo desse esquema não é totalmente denunciar Palocci, sabe que não há provas, mas vazaram o inquérito. Eles tentaram reivindicar Palocci como comandante somente após seus efeitos para ameaçar o acusado e me identificar. Manuela, falhou. O juiz que aprovou o inquérito e a ordem de sigilo, Ricardo Leite, já aprovou reiteradamente seu lado, contra eles e a favor de Moro. A teoria da PF é uma piada óbvia encontrar um cara que Palocci nomeou para o cargo em 2001, que tem uma filha que uma vez namorou um cara que estava na mesma aula de Delgatti. Essa é a base... Puta que pariu. Essa é a base única e completa do inquérito da PF, concluíram que não há outra evidência. Além disso, PF utilizou os métodos antiéticos e porventura ilegais, propositadamente colocaram os hackers acusados juntos em uma cela e os gravaram na esperança de fazer com que eles admitissem o comandante. De novo, não encontraram nada. Os hackers acusados encontraram o dispositivo rapidamente e o desligaram, mostrando não apenas táticas corruptas da PF, mas também incompetência risível. A lição de Vaza Jato é que existe mais de um tipo de corrupção.
Obviamente, políticos aceitando subornos é grave, mas quando o grande poder da PF ou do judiciário é usado para fins políticos, isso prejudica gravemente a democracia. Cara, então é isso que a gente começa a observar no Brasil, né? E mais uma vez a política passando de forma assim, sem tomar qualquer conhecimento de fronteiras da boa convivência, de fronteiras constitucionais das instituições. São membros aí dos poderes que gozam de estabilidade, estão gozando também de privilégios, né, ficarem de fora de uma reforma administrativa, justamente esses que ganham os maiores salários. Não à toa são adesistas, né, na sua grande maioria, porque precisam do governo para se manter com as suas benesses, gerando ainda mais desigualdade e agravando ainda mais a situação fiscal no país. Doravante isso, ainda tem essa questão de que fazem mal para o país de forma proposital, de forma única e exclusiva a garantir direitos sobre a coletividade. Então vamos ficar atentos, vamos denunciar e é isso.